Caríssimos amigos, estamos aqui novamente para mais uma gravação sobre a inocência. Esta deve ser a última gravação de uma parte do estudo em que fala da inocência na alma humana desde a infância até a velhice. Depois nós devemos entrar num aspecto que é o seguinte: quais as virtudes que nós devemos praticar para ajudar-nos a recuperar a inocência, a desabrochar a inocência e preparar-nos para o céu. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos continuar no 6º capítulo, que é a realização do modelo ideal de si mesmo. Quer dizer, eu tenho um modelo ideal de mim mesmo, que eu não sou ainda, mas que eu desejo ser. Então, como é que eu realizo esse modelo ideal de mim mesmo? Então, o Dr. Plínio comenta um pouco um tipo de pessoa que chega no desfecho da vida com uma vida sem horizontes. Quer dizer, quer dizer o seguinte, que as pessoas passam a vida voltadas exclusivamente para as coisas minúsculas, para as coisas egoísticas, para as coisas pessoais, para as coisas imediatas, e não pensam no céu, não pensam na eternidade, não pensam em Deus, não pensam que elas não nasceram para ficar eternamente na terra, mas sim para ficar eternamente no céu. E não temem o juízo, que é um juízo severíssimo, que todos nós deveremos enfrentar, e que é o juízo no qual nosso Senhor nos dará uma sentença eterna. Alguém dirá, como hoje em dia é interessante imaginar, não, Deus perdoa tudo e a todos. Bom, então não precisaria ter um juízo. Né? Se Deus perdoa tudo e a todos, a salvação é automática. Ora, isso absolutamente não é verdade. A igreja sempre ensinou que no fim da vida, nós temos a morte, o juízo, e uma das sentenças é o inferno, e outra sentença alternativa, vamos dizer, que disputa com a sentença do inferno, que é a sentença do paraíso. Nós não devemos nos descuidar, porque senão nós nos condenamos. O Dr. Plínio fala também do arco voltaico entre a imagem primeira da inocência e a última. Quando a pessoa chega na velhice, se ela desenvolveu a inocência, a vida dela se explica. A vida dela tem como que uma manifestação semelhante ao arco voltaico. Todo mundo sabe que o arco voltaico é um arco que tem 2 polos, e quando se aproxima um polo do outro, sai uma chama fulgurante assim. Então, a pessoa que desenvolveu a inocência, ela chega no final da vida, a alma dela está realizada. O que Deus quis dela está realizado. Isso é belíssimo. Bom, agora nós vamos ver o 3º item, que é: deve-se crescer em inocência ao longo de toda a vida. Existe uma coisa completamente furada, que é o seguinte: há pessoas que dizem, não, inocência é coisa para criança. Inocência, a criança não pode saber de certas coisas porque ela é inocente. Ora, aqui tem um grande engano. A inocência não é coisa da criança. A inocência é coisa da vida toda. E o inocente se santifica. O que não é inocente não se santifica, a menos que se converta e aí pratique a inocência conforme ela deve ser. A prática dos mandamentos, ela não é só para eu entrar no céu. Ela deve provocar o desabrochar da minha inocência. E é inocente
que eu vou entrar no céu. Se eu não recuperar a minha inocência ao longo da vida inteiramente, eu vou recuperá-la inteiramente no purgatório. O purgatório santifica todos e só entra no céu os santos, portanto, os inocentes. Agora, existe na Catedral de Estrasburgo, na França, um relógio famoso, medieval, que a cada quarto de hora, um dos 4 autômatos no alto do monumental relógio se apresenta e passam diante da morte. Então, o relógio ele tem 2 pistas. Tem uma mais alta, onde passam vários personagens, está Nosso Senhor e vão passar ali os apóstolos. Embaixo, no relógio, tem a morte, que é assim, um esqueleto e com uma alfange, porque ela ceifa a vida. Então, aí no de baixo, então, passam um menino, um jovem, um homem na força dos anos e um velho. Todos passam. Anjos se movem. Tem 2 anjinhos que se movem. Um deles toca uma espécie de gongo e outro inverte a posição de uma ampulheta, para significar que terminou um tempo e começa outro. De tal maneira, em nossa vida, quando passamos de uma para outra idade, um gongo simbólico também toca. Uma ampulheta é virada para baixo, algo muda. Quer dizer, nós passamos uma etapa. Quer dizer, estamos chegando próximos da morte. Quer dizer, estamos chegando próximo de prestar contas. Mas a mudança significa uma ruptura, essa mudança de etapas da vida, ou dever-se-ia pensar numa soma, a soma das idades. Então vem a pergunta: um velho pode ter algo da infância, da juventude, da idade madura e de sua própria idade? É muito interessante a pergunta. A resposta depende da concepção sobre a vida de cada um. Muitos veem a mudança como uma gradual ruptura, a mudança de vida. Então, uma rompe com o anterior. A pessoa passa e rompe com o anterior. Outros consideram que deveria haver uma soma, que é o caso do Dr. Plínio. Como deveria ser esta soma? Geralmente se considera que a infância é inocente, a juventude é ardorosa e idealista, a idade madura, ponderada e venal, e a velhice se arrasta. Entretanto, a inocência é algo que convém a todas as idades. Deve-se crescer em inocência até a hora da morte. Isso é muito importante. Essa visão das idades é a verdadeira? É uma fatalidade que seja assim? Vejam que é uma maneira de apresentar a realidade na qual vivemos, muito própria de Dr. Plínio. Bem, então vamos ver o relógio de Estrasburgo como é. Todos vão ver o relógio astronômico da Catedral de Estrasburgo. Isso aparece logo. Eu quis colocar aí quem fez, para mostrar que eu não estou escondendo que são eles. Aí tem a figura do relógio, e tem um anjo da esquerda, dá o primeiro sinal e bate numa espécie de gongozinho. O outro vira a ampulheta e para marcar
que uma etapa da vida mudou. Bem, um velho passa diante da morte. A morte toca a hora. Passa o velho e a morte então vai tocar que deu uma hora. Ela vai bater longamente. Por quê? Porque, imagino eu, que é porque terminou a longa vida do velho. Então bate, talvez, não sei, 12 batidas, simbolizando o cumprimento de 12 horas. Ou 24 não me parece, porque demora muito para os 24. Pode ver que ao lado direito da morte está entrando um rapaz. Os apóstolos passam então diante de Nosso Senhor, que os abençoa. Essa já é na parte de cima do relógio. Na passada do quarto apóstolo, o galo colocado sobre uma pequena torrezinha à esquerda do relógio, bate 3 vezes as asas e canta pela primeira vez. Passam mais 4 apóstolos diante de Nosso Senhor. Na passagem do 8º, o galo canta pela segunda vez. E na passagem do 12º apóstolo, o galo canta pela terceira vez e última. Nosso Senhor Jesus Cristo dá uma bênção, última, erro. Nosso Senhor Jesus Cristo dá uma última bênção, uma última vez a sua bênção. E o relógio continua a funcionar. O relógio toca todos os quartos de hora. Tem esse cerimonial todo. E são... deixa eu ver aqui. Que são as 4 idades da vida humana que passam diante da morte. Então aqui não aparece bem isso, mas aparece um rapaz, depois um jovem, né, na juventude, um na idade madura e um na velhice. Ele para de tocar automaticamente entre as 18 e as 6 horas do dia seguinte. Só a morte bate as horas a partir daí. É muito, muito significativo. Bem, um outro item, uma espécie de luta de classes entre as idades. A respeito das várias idades do homem, há uma concepção ao modo da luta de classes. Na doutrina comunista, cada classe é inimiga das que lhe estão acima. Na luta de classes entre as idades, a pessoa mudando de etapa da vida perderia as qualidades e os defeitos da etapa anterior e passaria a ter qualidades e defeitos diversos. Dentro dessa concepção, a infância sonha com o maravilhoso. Ela é fraca, débil, pequenina, mas é pura. O puro e o maravilhoso seriam próprios da criança e não dos mais velhos, daí para frente. Depois vem o moço. Puro já não se ousa afirmar, mas é idealista, forte, romântico, amoroso.
As más tendências aparecem com o romântico e o amoroso. Daí explode as más tendências. Começa depois a maturidade. O indivíduo perdeu o impulso e o idealismo. A força dele consiste na estabilidade, na fixação. O velho gosta de se fixar. A realidade se torna para ele mais concreta. Ele manda, ele governa. Não tem mais a força de um soldado de vanguarda, mas possui o vigor de um general. Depois começa a velhice. É o desencanto, nada é nada. O egoísmo é tudo. Esta é a concepção que estamos examinando. Fica chupando sua boca vazia de dentes, tolerando sua cabeça vazia de ideias, carregando seus olhos vazios de luz e os seus ouvidos vazios de som. Posto na sua poltrona, no seu chinelo, contemporiza com a morte e goza um pouco a vida até que a morte chegue. É a trajetória de uma vida. É uma luta de classes de uma época contra outra. Vê que isso é o que não deve ser. O que deve ser é o que o Dr. Plínio chama a soma das idades. O que é isto? Quando o homem é fiel, as qualidades das várias idades se somam. Ele deve conservar até a velhice todas as qualidades da infância. Na juventude deve ter as da infância, na idade madura as da juventude e da infância. Na velhice, um requinte, mediante o qual possua todas as qualidades das idades anteriores. Quando morre, entrega sua alma a Deus com a riqueza de toda a vida. É muito mais bonito exalar o último suspiro assim. A pessoa entrega-se a Deus como quem devolve o conjunto dos tesouros que ele recebeu, implorando a misericórdia divina para o que não estiver completo. Assim deve ser a morte do católico. Muito interessante. Isso não se ensina mais em lugar nenhum. E desse jeito, não sei se foi ensinado alguma vez. Maria Stuart, rainha da França e depois rainha da Escócia, quando menina era saudada em todas as cidades de seu trajeto. Na França, em latim, e em latim respondia às saudações. Tinha 7 anos. No fim da vida, quando já era uma velha de cabelos brancos, teve uma manifestação de mocidade que considero espantosa, diz o Dr. Plínio. Na véspera de ser executada, e sabendo que ia morrer, ela dormiu a noite inteira com tanta naturalidade que, na hora de se vestir para a execução, a criada teve que acordá-la. Aproximou-se e disse: Senhora, chegou a hora. O que é? Senhora, chegou a hora. Eu já vou. Fez as orações da manhã, adornou-se e foi para a morte. Mostrou um psiquismo em sua plena força. Depois de 18 anos de cárcere, de sofrimento e de uma vida de aventura, nem todas elas muito bonitas. Bom, ela era o charme e a grandeza da casa de Lorena. Vê-se que a soma das idades faz nascer grandes precocidades sem tirar aquilo que a infância deve ter. Essas precocidades vão alargando seu âmbito ao longo dos tempos. Resultado, em pessoas muito precoces que começam a vida cedo e a terminam tarde, são as grandes vidas da humanidade. Aqui tem um quadro dela, quando ela vai ser executada. A dama que acompanhava teve um desmaio e assim ela foi para a execução. Sexto ponto. Sempre na realização do modelo ideal de si mesmo. Entrar no céu como na casa paterna,
não como num país estranho. Isso aqui que é uma coisa belíssima. Quer dizer, as pessoas, o justo, o inocente, ele vai entrar no céu como quem entra na casa paterna e não como quem vai para uma coisa completamente fora do que ele imaginava. Por vezes, vem-nos o pensamento de que a entrada no céu será como se fosse num país completamente estranho, onde não conhecemos ninguém. Ficamos, no fundo, um tanto apavorados. E pode-se ter a impressão de que o julgamento não tem muita relação com nossa biografia, mas com uma tabela de 10 mandamentos que se deveriam ter praticado. Não nos parece que vamos rever uma pessoa muito conhecida, mas ter contato com um desconhecido que nunca esteve diante de nós. Para muita gente é isso. A expressão talis vita, finis ita, quer dizer, tal foi a vida, assim ela termina, só se explica se considerarmos a vida, como o existir da pessoa, ou seja, como o conjunto dos anelos e das aspirações que teve e das batalhas que travou. Na biografia da pessoa, arquitetonicamente concebida por Deus, há um primeiro impulso. E tudo o que segue é disposto pela providência na coerência deste primeiro impulso para dirigi-lo a uma determinada orientação. É como se Nosso Senhor dissesse a respeito dele: isto faço com bondade, com condescendência, com misericórdia, e no fim da vida ele vai ver isto de modo perfeito, inexcedível, o que vai atraí-lo a mim. Quer dizer, Nosso Senhor poderia dizer isso. Assim sendo, toda a existência dele tem um significado. Isto difere da concepção comum sobre o que são o existir de um homem, o juízo final e o julgamento de Deus. É algo de completamente diverso e é belíssimo. O mesmo sucederá também em relação a Nossa Senhora, medianeira entre Deus e os homens. O sorriso e a fisionomia dela vão nos convidar a ver o aspecto de Deus que, desde o início de nossa vida, queria que víssemos. Eis uma concepção lógica e, ao mesmo tempo, atraente, suave, coerente e exaltante. Na hora da morte acaba o exílio, porque termina o lusco-fusco. E se vai ter o grande encontro com aquele com A maiúsculo, no lar paterno da alma, com aquele que é mais eu do que eu mesmo, e em cujo convívio vou passar a viver e a existir por toda a eternidade. Como é bonito isso, como é belo viver na inocência. É a sensação de volta à casa paterna, depois de uma longa peregrinação. É a procura do semelhantíssimo a mim mesmo. Mais eu do que eu mesmo, que é Nosso Senhor. Terei então grande apaziguamento, grande serenidade e grande alegria por todo o sempre. Encontrei aquele que, de certa forma, comecei a procurar no primeiro momento de minha lucidez mental. Está lá no início da inocência, ele se encantou com as coisas e imaginava o ideal de todos. No final da vida ele vai encontrar o ideal e que é o ideal dele mesmo. É o momento supremo da minha vida, a morte. Quer dizer, é o momento em que ele vai se encontrar com o Nosso Senhor. Dá para se ter uma ideia nessa foto de Nosso Senhor, uma imagem de Nosso Senhor de São Pio X, em que deu-se um grande encontro na hora da morte do santo. É isso que acontece. Né? Bem, a tentação derradeira. A tentação derradeira, o que é? Nesse momento, o demônio poderá nos apresentar tudo que durante a vida atraía nosso lado mal. E aqui a gente precisa tomar cuidado. Tudo aquilo no que a gente fraqueja agora, o demônio na hora H vai nos tentar.
O demônio é a personificação do péssimo e se compreende melhor do que nunca. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Porque nessa altura a única saída é contar com Nossa Senhora. E quem rezou o rosário disse todo dia 150 vezes, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo menos. De seu lado, nosso Senhor Jesus Cristo se fará apresentar de um modo afetuosíssimo e muito convidativo. Travar-se-á possivelmente uma batalha cujo resultado mete medo. É sério, a coisa não é brinquedo. O encontro com o símile absoluto de si mesmo. Quer dizer, todos nós almejamos um ideal que é Nosso Senhor. Então, quando eu me encontrar com Nosso Senhor, eu não vou me encontrar com um estranho. Eu vou me encontrar com aquele que é o símile de mim mesmo. Se em determinado momento de nossa vida encontrássemos andando pela rua um homem que fosse nós mesmos, mas na perfeição espiritual que deveríamos ter, se esse homem parasse e nos cumprimentasse e dissesse, por exemplo, X, como vai? Teríamos sem dúvida uma sensação curiosa. Talvez sequer soubéssemos dizer se já o conhecíamos ou não. Ao mesmo tempo, julgaríamos que se trata de um desconhecido e de um conhecidíssimo ao mesmo tempo. A pessoa mais conhecida que para nós existe. Seria interessante nos perguntarmos o que faríamos nessa imaginária ocasião. Então, lê-se na Chanson de Roland. O Conde Roland está estendido sobre um pinheiro. Para a Espanha voltou o seu rosto. Ele se pôs a recordar muitas coisas, de tantas terras que conquistou por sua proeza, da doce França, dos homens de sua linhagem, de Carlos Magno, seu senhor, que o educou. Ele não pode impedir-se de chorar e suspirar, mas não quer esquecer de si mesmo. Bate no peito e pede a Deus perdão. Pai verdadeiro, que jamais mentiste, tu que ressuscitastes Lázaro da morte e preservastes Daniel dos leões, preserva minha alma de todos os perigos causados pelos pecados que cometi em minha vida. Ele ofereceu a Deus a luva da mão direita. São Gabriel a recolheu de sua mão. Mantinha a cabeça inclinada sobre o seu braço e, com as mãos postas, ele foi ao seu fim. Deus lhe enviou seu anjo querubim e São Miguel do perigo do mar. Com ele veio São Gabriel. Eles levaram a alma do conde ao paraíso. A Chanson de Roland insinua e faz sentir essa concepção da morte. Quando desce o anjo para buscar a alma do guerreiro, é-lhe dada a alegria incomparável de encontrar em São Miguel o símile absoluto de si mesmo. Ele tem a alegria de se sentir pequeno diante de alguém, pois o arcanjo não é um símile horizontal, igual, mas lhe é superior. E na hora da morte, num último ato de veneração e de enlevo, a alma se desprende do corpo e vai se unir ao arquétipo. Sentindo-se pequenina, alegre de se sentir pequenina e de contemplar, de admirar desinteressadamente, como uma criança que volta para os braços de sua mãe. Cumprir-se-á assim para a alma inocente, ou que recuperou a inocência primeva, a promessa divina. Ego mertis tua magnanimis. Serei eu mesmo a sua recompensa demasiadamente grande. É extraordinário, é magnífico. Nossa Senhora, fonte restauradora da inocência, tornai nossos corações semelhantes ao vosso. Eu quero, antes de terminar, mostrar uma foto de Dr. Plínio em 4 etapas da vida dele. Isso aqui é a infância, a juventude,
a maturidade e a velhice. Vejam o desenrolar de uma alma que não perdeu a inocência. Vê-se nos olhares deles, nas fotos, nas fisionomias, que não perderam a inocência. E não dá para ver, infelizmente, o olhar de frente do Dr. Plínio, que está discursando, mas é a mesma coisa do que os outros. É uma inocência enriquecida e que chega até onde deve chegar. Bem, com isso acabamos mais este capítulo e até a próxima. Eu vou demorar um pouquinho para pôr a próxima, porque tem um simpósio muito movimentado pela frente que vai ocupar muito tempo para eu poder arranjar as coisas todas. Mas logo depois do simpósio retomamos. Até lá. Ensemble à eux, Saint Gabriel y vint. L'âme du comte